Na costa de Pernambuco, onde a terra se cansa e se entrega ao abraço do Atlântico, o tempo não é medido por relógios, mas pelo ritmo das marés. Antes mesmo do sol nascer, quando o céu ainda guarda o breu salpicado de estrelas, um silêncio profundo reina sobre a pequena vila de pescadores. Um silêncio que não é vazio, mas preenchido pelo som constante e suave das ondas quebrando na areia. Uma canção de ninar que embala a vila há gerações. É nesse momento de paz primordial que a vida começa a despertar, não com o barulho da cidade, mas com o canto distante de um galo, seguido por outro, como se um avisasse ao outro que o dia está para começar. A primeira luz, tímida e pálida, começa a desenhar a silhueta dos coqueiros e a dar cor às fachadas desgastadas das casas simples, que formam uma muralha colorida e resiliente de frente para o mar. Nessas casas, o cheiro do café forte começa a serpentear pelas janelas, misturando-se à maresia e anunciando o início de mais uma jornada de trabalho e esperança. Em uma dessas casas, talvez um pouco mais castigada pelo tempo que as outras, vivia Jonas. Aos seus 45 anos, Jonas era um homem forjado pelo mar. Seu rosto não era de um homem velho, mas de um homem que vivera muito ao ar livre. Cada linha de expressão, um mapa de tempestades enfrentadas, de sóis escaldantes e de sorrisos contidos. Seu corpo era magro, mas feito de puro músculo e tenacidade, adaptado ao esforço de puxar redes pesadas e de se manter firme contra a força das ondas. Dentro de sua casa, o ambiente era de uma simplicidade que beirava a santidade. O chão de cimento queimado, a mesa de madeira rústica, as poucas panelas penduradas na parede, tudo limpo e organizado com um esmero que revelava dignidade. Jonas tomava seu café em silêncio, um ritual que o preparava para o dia. Sua esposa, Ana, movia-se pela cozinha com a graça silenciosa de quem entende o companheiro sem precisar de palavras. Ela era a terra firme de Jonas, o porto seguro para onde ele sempre ansiava voltar. Seus olhos, no entanto, carregavam uma preocupação perpétua, a sombra que vive na alma de toda mulher que entrega seu homem ao mar todos os dias. Ela olhava pela janela, não apenas para o tempo, mas para o humor do mar, tentando decifrar os segredos que ele guardava para aquele dia. A confiança que tinha em Jonas era imensa, mas seu respeito pelo poder do oceano era ainda maior. Antes de sair, Jonas sempre passava pelo pequeno quarto onde sua filha de 8 anos, Sofia, dormia. Ele a observava por um instante, o peito subindo e descendo no ritmo tranquilo do sono. Naquele rosto sereno, Jonas projetava todos os seus sonhos. Sonhava que ela estudasse, que conhecesse o mundo para além daquela vila, que tivesse escolhas que ele nunca teve. Sonhava que as mãos dela segurassem livros e canetas, e não as cordas ásperas de uma rede de pesca. Com um cuidado infinito, ele ajeitava o lençol sobre seus ombros, um gesto de amor e proteção que se repetia todas as manhãs, e saía de casa carregando no coração o motivo pelo qual enfrentava o mar. A caminhada até a praia era curta. A areia, ainda fria da noite, massageava seus pés calejados. Outros pescadores, seus companheiros de uma vida inteira, também se preparavam. As conversas eram poucas, compostas mais por gestos e olhares do que por frases completas. O vento virou para o sul, dizia um, e todos entendiam o que aquilo significava. Jonas era o mais respeitado entre eles, não por ser o que mais pescava, mas por ser o que melhor entendia o mar. Era a ele que os mais novos pediam conselhos. Era sua opinião sobre o tempo que selava a decisão de sair ou de permanecer em terra. Sua palavra era o leme daquela pequena comunidade. Seu barco, o Coragem, esperava por ele na beira da água. Era uma herança de seu pai, uma embarcação que já tinha mais histórias para contar do que a maioria dos homens da vila. Cada remendo na madeira era a cicatriz de uma tempestade vencida. Cada camada de tinta desbotada, uma prova de sua resiliência. Jonas não via um barco velho. Via um companheiro leal, um guerreiro que, como ele, conhecia a fúria e a generosidade do oceano. Ele empurrou o Coragem para a água, sentindo a resistência inicial das ondas, e com a força de seus braços colocou-o a flutuar.
O pequeno motor, barulhento mas confiável, tossiu 1, 2 vezes. E então pegou, começando a impulsionar o pescador e sua coragem em direção ao vasto azul do horizonte. A quilômetros dali, onde o mar se torna tão profundo que sua cor é quase negra, um outro tipo de embarcação deslizava sobre as águas. O Titã não era um barco, era um palácio flutuante. Um iate de mais de 100 pés, branco como a neve, com vidros espelhados e detalhes em aço cromado que brilhavam sob o sol da manhã. A bordo, a realidade era outra. A música eletrônica pulsava em um ritmo artificial, abafando o som das ondas. O cheiro não era de maresia, mas de protetor solar caro e de champanhe. Ali, o mar não era um patrão, era um cenário. Um papel de parede exótico para a festa de homens e mulheres que viviam em um mundo de luxo e superficialidade. No comando de tudo estava Arthur Tavares. Aos 50 anos, Arthur era um titã da indústria, um homem que construíra um império sobre os escombros de seus concorrentes. Ele era a personificação da arrogância moderna, um predador corporativo que acreditava que tudo e todos tinham um preço. Ele viera a Pernambuco para celebrar a aquisição hostil de mais uma empresa, um negócio que deixaria centenas de desempregados, mas que acrescentaria mais alguns zeros à sua já incalculável fortuna. Para ele, a compaixão era uma fraqueza e a simplicidade, um fracasso. De sua posição privilegiada na proa do iate, ele observou os pontos distantes que eram os barcos de pesca. Com um copo de uísque na mão, ele gesticulou para seus convidados, sua voz carregada de desdém. Ele discursou sobre como aquelas pessoas representavam um Brasil antigo, fraco, que se contentava com pouco. Dizia que a verdadeira coragem não era enfrentar o mar numa casca de nós, mas sim enfrentar um conselho de diretores e sair vitorioso. Sua plateia, composta por pessoas que dependiam de sua aprovação, ria e concordava, maravilhada com sua filosofia de poder. Arthur se sentia um deus, e o Titã era seu Olimpo particular, navegando intocável sobre um mundo que ele desprezava. Mal sabia ele que o mar, sobre o qual flutuava com tanta sobranceria, não se importa com filosofias ou contas bancárias. O mar tem suas próprias leis, antigas e imutáveis, e naquele dia ele estava prestes a ensinar uma lição de humildade ao homem que se achava grande demais para aprender. Longe da costa, onde a água assume um tom de azul tão profundo que parece guardar a noite em seu leito, Jonas trabalhava. A pesca para ele não era um ato de violência, mas um diálogo com o mar. Suas mãos, movendo-se com uma destreza que a memória muscular de 30 anos lhe conferia, lançavam a rede ao mar com um movimento que era parte balé, parte oração. Ele sentia, através da tensão da linha, a vida que pulsava nas profundezas. Ele não via apenas peixes, via o sustento de sua família, a mensalidade da escola de Sofia, o remédio para a tosse de sua mãe. Cada peixe prateado que se debatia na rede era uma pequena vitória contra as dificuldades da vida, uma pequena promessa de tranquilidade. Ele trabalhava em um silêncio concentrado, seu rosto sereno, em perfeita harmonia com o balanço de seu barco e o ritmo do oceano. Era um homem em seu elemento, um rei em um reino de água e sal, cujo castelo era o coragem e cuja coroa era a liberdade do horizonte. Foi nesse estado de profunda conexão que ele percebeu a primeira nota dissonante na sinfonia do mar. Não foi algo que ele viu, mas algo que ele sentiu. Uma mudança sutil na textura do ar, uma umidade que se agarrava à pele de forma diferente. Ele ergueu o rosto. As gaivotas, que antes circulavam preguiçosamente acima de seu barco, agora voavam em uma formação compacta e apressada em direção à terra. Os animais, ele sabia, eram os primeiros a ouvir os segredos do tempo. Então veio a calmaria. Uma quietude súbita e estranha, como se o oceano tivesse prendido a respiração. O vento, que soprava constante do leste, morreu por completo, e o Coragem ficou à deriva em um mar que se tornara liso e oleoso como mercúrio. Os pescadores mais velhos chamavam aquilo de sossego do perigo.
a paz assustadora que antecede a fúria. Jonas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um alarme ancestral que não vinha da mente, mas da alma. Ele olhou para a quantidade de peixe que tinha no barco. Não era o ideal. Faltava o suficiente para pagar a pequena dívida que tinha na venda da vila. Por um instante, a necessidade lutou contra a prudência. Mais meia hora, talvez, apenas mais um lance de rede. Mas então, ele olhou para o horizonte a oeste. Uma linha escura, quase imperceptível, manchava a perfeição do azul. Para um olho destreinado, não era nada. Para Jonas, era uma assinatura. A assinatura de uma tempestade rápida e violenta, daquelas que se formam longe e chegam sem pedir licença. A dívida podia esperar. A vida de sua filha, não. Sem hesitar mais, ele começou o trabalho metódico de preparar seu barco para a guerra. Guardou as redes, amarrou os baldes, conferiu o motor e fechou o pequeno compartimento onde guardava seus pertences. Cada nó, cada volta da corda era feito com a precisão de quem sabe que um pequeno erro pode ser o último. Enquanto Jonas se preparava para a fúria da natureza, a bordo do Titã, a fúria era de outro tipo. Arthur Tavares, de pé no convés superior, gritava ao telefone via satélite com um de seus executivos em São Paulo. Era uma demonstração de poder, uma humilhação pública transmitida por milhares de quilômetros. Ele acabara de selar mais um negócio, e sua euforia se manifestava como crueldade. Ao seu redor, seus convidados fingiam não ouvir, concentrando-se em suas taças de champanhe e em conversas superficiais. A indiferença ao mundo natural era total. A festa era uma bolha de realidade artificial, imune a tudo, ou assim eles acreditavam. Um dos tripulantes, um marinheiro profissional, aproximou-se de Arthur com um tablet na mão e uma expressão de preocupação. No ecrã, um mapa meteorológico mostrava uma mancha de cor vermelha e amarela se movendo em sua direção. O sistema do iate, uma peça de tecnologia de ponta, a definia como uma perturbação atmosférica de rápida evolução, mas calculava, com a frieza dos algoritmos, que sua trajetória principal passaria ao sul de sua posição. Arthur olhou para os dados com um sorriso de escárnio. Para ele, aquilo era a prova final de seu domínio. Ele não dependia de instintos ou de sinais dos pássaros. Ele tinha dados, tinha tecnologia, tinha controle. Ele dispensou o tripulante com um gesto e anunciou para seus convidados: Senhoras e senhores, a tecnologia nos informa que teremos uma pequena emoção à distância. Nada com que se preocupar. É a vantagem de se viver no século XXI. Deixemos as superstições para os pescadores. Mas o céu começou a apresentar fatos que contradiziam os algoritmos. A linha escura que Jonas vira no horizonte agora se tornara uma parede maciça de nuvens, de um roxo tão escuro que parecia doer aos olhos. A luz do sol desapareceu, mergulhando o dia em uma penumbra fantasmagórica. O ar, antes parado, começou a se mover em rajadas estranhas e frias. O mar respondeu à mudança no céu. Sua superfície, antes lisa, começou a se encrespar, formando ondas curtas e nervosas que batiam contra o casco do Titã com uma insistência crescente. No Coragem, Jonas já navegava em meio a essas ondas. Ele não lutava contra elas. Ele as lia. Sentia em seu corpo como o barco respondia, ajustando o leme para cada novo capricho do mar. Ele era uma pequena folha em um rio que começava a se enfurecer, mas uma folha que conhecia a correnteza. No Titã, a mudança foi recebida primeiro com surpresa, depois com uma ponta de diversão nervosa. Uma onda mais forte que as outras atingiu a lateral do iate, enviando um spray de água salgada sobre o convés e derrubando uma fileira de taças com um estrondo de vidro quebrado. Pela primeira vez, a música parou. Um silêncio súbito e tenso caiu sobre a festa. Arthur olhou para o céu, e em seu rosto, pela primeira vez, sua máscara de controle absoluto começou a rachar, revelando uma fissura de incerteza. A natureza estava ignorando seus dados. E isso era algo que Arthur Tavares simplesmente não podia tolerar. A festa havia, em definitivo, acabado.
A primeira bofetada da tempestade veio sem aviso. Não foi uma chuva, foi um dilúvio. Uma parede de água sólida e vertical que desabou sobre o oceano, achatando as ondas por um instante antes que elas ressurgissem com o dobro da fúria. O vento deixou de ser um assobio para se tornar o rugido de uma besta colossal, um som tão grave e poderoso que fazia o ar vibrar e os ossos tremerem. Relâmpagos rasgavam o céu escuro, não como riscos, mas como garras de luz que iluminavam por um segundo um cenário apocalíptico. Um mar enlouquecido, cinza e espumante. Um campo de batalha onde a água e o céu se fundiam em uma violência primordial. A bordo do Titã, o impacto foi imediato e devastador. A transição da festa para o pesadelo durou menos de um piscar de olhos. As janelas panorâmicas, projetadas para resistir a impactos, estalaram sob a pressão da primeira onda que varreu o convés. A água salgada jorrou para dentro dos salões luxuosos, misturando-se ao champanhe derramado, molhando os tapetes persas e arrastando o que restava da celebração. Os gritos dos convidados eram agudos, notas de pânico perdidas na sinfonia ensurdecedora da tempestade. Arthur, que momentos antes era o mestre de seu universo, agora era apenas mais uma figura tentando se agarrar a algo fixo enquanto o chão se inclinava de forma perigosa. Ele tentava gritar ordens para sua tripulação, mas sua voz, acostumada a calar salas de reunião, era um sussurro inútil contra o poder do oceano. O controle que ele tanto prezava havia se revelado uma completa e humilhante ilusão. Enquanto isso, a quilômetros dali, o Coragem enfrentava a mesma fúria, mas com uma alma diferente. Para Jonas, aquilo não era o caos, era o trabalho em sua forma mais brutal. Seu corpo e o barco se tornaram uma única entidade, movendo-se em uma dança de pura sobrevivência. Ele não se opunha à força das ondas, pois sabia que seria esmagado. Em vez disso, ele cedia, desviava, usava o impulso da água a seu favor. Com o leme firme em suas mãos, ele mantinha a proa do Coragem, sempre apontada para a direção das maiores ondas. Um princípio básico que seu pai lhe ensinara. Era a única forma de evitar que o barco virasse de lado e fosse engolido. Cada onda que se erguia à sua frente era uma montanha líquida. O pequeno barco subia a encosta íngreme, o motor gritando em protesto. E por um segundo aterrorizante, ele ficava suspenso no topo do mundo, cercado apenas por céu e vento, antes de mergulhar no abismo seguinte. Jonas não pensava em negócios ou em dinheiro. Seu cérebro estava focado em uma única tarefa: manter-se vivo. Ele sentia cada tábua de seu barco gemer, cada parafuso reclamar, e rezava uma prece silenciosa, não a um Deus distante, mas ao próprio barco, pedindo que sua coragem resistisse por mais um minuto, mais uma hora. No Titã, a resistência estava chegando ao fim. A tecnologia, o grande Deus de Arthur, o abandonou por completo. As luzes de emergência piscaram uma última vez e morreram, mergulhando o interior do iate em uma escuridão palpável, quebrada apenas pelos clarões fantasmagóricos dos relâmpagos. Logo em seguida, o som dos motores falhando, tossindo e, por fim, silenciando, selou seu destino. O palácio flutuante estava morto na água, um alvo indefeso à deriva, balançando violentamente à mercê da tempestade. Foi então que Arthur viu a morte chegar. Iluminada por um relâmpago, uma onda se ergueu, diferente de todas as outras. Não era uma onda, era um monstro, uma parede de água escura e faminta que parecia tocar as nuvens. O tempo pareceu parar. Naquele segundo, Arthur Tavares compreendeu a insignificância de sua própria vida. O impacto foi um cataclismo. O som não foi de algo quebrando, mas do próprio mundo se partindo. O casco do Titã, uma obra-prima da engenharia náutica, foi rasgado como uma folha de papel. O grito do metal se torcendo foi a última coisa que muitos ouviram. O iate adernou violentamente, jogando corpos e objetos uns contra os outros em uma confusão de pânico e dor. Arthur foi arremessado da ponte de comando como uma pedra de uma catapulta, caindo na escuridão turbulenta do mar.
A água gelada foi um choque brutal, um batismo violento que o trouxe de volta a uma realidade primitiva. Por um momento, ele afundou, desorientado, antes que seu instinto de sobrevivência o fizesse lutar para voltar à superfície. Quando emergiu, ofegante, o Titã já não existia. Apenas uma parte da popa ainda apontava para o céu, como um túmulo, antes de deslizar para sempre para as profundezas. Ao seu redor, destroços e os gritos de seus amigos, que logo se tornaram mais e mais esparsos. Ele era um náufrago. O Rolex em seu pulso era um peso inútil. O terno italiano que vestia era uma mortalha fria que o puxava para baixo. Naquele oceano enfurecido, ele não era Arthur Tavares, o bilionário. Era apenas um pedaço de carne e osso, lutando desesperadamente por mais uma lufada de ar. Ele conseguiu se agarrar a um pedaço flutuante do que fora uma mesa de mogno. Seu corpo tremia incontrolavelmente, não apenas pelo frio, mas pelo terror absoluto de sua própria mortalidade. O mar o havia despido de tudo, seu poder, seu orgulho, sua identidade. E na escuridão, cercado pela tempestade que ele havia desafiado, restava apenas o homem, pequeno e aterrorizado, que ele passara a vida inteira tentando esquecer que era. A fúria da tempestade, como uma fera exausta após um acesso de raiva, começou a perder sua força. O rugido ensurdecedor do vento deu lugar a um uivo longo e melancólico, e a chuva, que antes caía como uma cortina sólida, agora era um véu denso e persistente. As ondas, embora ainda perigosamente grandes, já não se erguiam como montanhas, mas como colinas pesadas e cansadas. Jonas, em seu coragem, sentia essa mudança não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. O ritmo dos impactos contra o casco estava mais espaçado, a luta pelo controle do leme um pouco menos desesperada. Ele havia sobrevivido ao pior. O mar o testara com todo o seu poder, e ele, em sua pequena embarcação, não havia quebrado. Seu corpo, no entanto, era um mapa de dor. Os músculos de seus braços e ombros queimavam com um fogo constante, protestando contra o esforço sobre-humano. Suas mãos estavam em carne viva, a pele rasgada pela fricção do leme de madeira molhada. Seus olhos ardiam pelo sal e pela vigília forçada, e um frio profundo, nascido da exaustão e da umidade, se instalara em seus ossos. Ele navegava agora por puro instinto, uma máquina de sobrevivência cujo único combustível era a imagem de sua casa, de sua família. E foi então que, por entre as nuvens que começavam a se rasgar, ele a viu. Longe, muito longe no horizonte, um ponto de luz minúsculo e intermitente. O farol. Era um piscar fraco, uma faísca quase insignificante na imensidão da noite, mas, para Jonas, foi como se o próprio sol tivesse nascido. Aquela luz era a prova de que o mundo ainda existia, de que a terra firme era real, de que Ana e Sofia o esperavam. Uma onda de alívio, tão poderosa quanto as ondas da tempestade, percorreu seu corpo, quase o derrubando. As lágrimas que a tempestade não conseguiu arrancar, a esperança o fez. Elas se misturaram à água salgada em seu rosto. Ele havia vencido. A promessa estava perto de ser cumprida. Tudo o que precisava fazer era seguir a luz. Foi nesse momento de alívio, no limiar da salvação, que ele ouviu. Um som que não pertencia à tempestade. Um eco fino e agudo que subiu e desceu com o vento, quase se perdendo nele. Sua primeira reação foi ignorar. A exaustão, ele pensou, prega peças na mente. O uivo do vento pode imitar qualquer som, até mesmo o de uma voz humana. Ele se concentrou no farol, no caminho para casa. Mas o som veio de novo, um pouco mais nítido, um pouco mais longo. Não era o vento, era um lamento. Jonas cortou o motor do Coragem. O silêncio súbito foi opressor, preenchido apenas pelo som das ondas e pelo assobio do vento no mastro. Ele virou a cabeça, tensionando cada fibra de seu ser para ouvir. E na pausa entre uma rajada de vento e outra, o som veio claro, inequívoco e terrivelmente humano. Era um grito.
Um pedido de socorro de uma alma perdida na escuridão. O coração de Jonas parou. O farol piscava à sua frente. Um convite para a vida, para o calor, para o abraço de sua filha. A promessa feita a Ana ecoava em sua mente com a força de um juramento. Eu vou voltar. Voltar era seu dever, sua obrigação sagrada. Sua casa estava ali, ao alcance de sua mão. Mas às suas costas, na direção oposta, na escuridão de onde viera, havia outro dever. Um dever não prometido em palavras, mas gravado no código de honra de gerações de homens do mar. A lei silenciosa que diz que o oceano é grande demais para um homem só, e que nenhuma alma é deixada para trás. Ignorar aquele grito seria como cortar uma parte de si mesmo. Seria chegar em casa, abraçar sua família, mas saber, pelo resto de seus dias, que sua segurança foi comprada ao preço da vida de outra pessoa. Seria ver a si mesmo no espelho e não reconhecer o homem que o encarava. Mas voltar era um risco imenso. O Coragem estava ferido, machucado pela tempestade. Ele próprio estava no limite de suas forças. O que encontraria lá? Um barco virado? Um ou vários sobreviventes? Seria ele capaz de ajudar? Ou seria apenas mais uma vítima, arrastado para o fundo pela nobreza de seu próprio coração? A guerra dentro de sua alma foi a tempestade mais violenta daquela noite. O amor por sua família o puxava para a luz. O respeito por sua própria humanidade o chamava para a escuridão. Ele olhou uma última vez para a luz do farol, uma despedida longa e silenciosa. Era um adeus à certeza, ao caminho fácil, a promessa simples de voltar para casa. Então, ele se virou. Encarou a noite, a imensidão negra e ameaçadora de onde viera o chamado. A hesitação em seu rosto deu lugar a uma determinação pesada, a expressão de um homem que não escolhe seu destino, mas o aceita. Com um movimento lento, como se o leme pesasse 1 tonelada, ele virou a proa do Coragem. O pequeno barco deu as costas à luz da salvação e começou a navegar, cansado e ferido, em direção ao eco de um grito na escuridão. A busca era como procurar uma agulha em um palheiro infinito e revolto. Ele navegava devagar, cortando o motor a cada poucos minutos para escutar, para tentar encontrar uma direção. Logo, os primeiros sinais da tragédia começaram a aparecer, boiando na água como fantasmas. Uma poltrona de couro branco, um colete salva-vidas laranja vivo, uma garrafa de champanhe ainda intacta. Eram os destroços do Titã, um cemitério de luxo flutuando sobre o abismo. Jonas navegava por entre os destroços com um cuidado redobrado, sabendo que uma tábua maior, ou um pedaço de metal escondido sob a superfície, poderia ser o fim para seu barco já fragilizado. Ele continuou por quase 1 hora, guiado por gritos que se tornavam cada vez mais próximos. E, finalmente, ele os viu. Primeiro, uma figura solitária agarrada a um pedaço de madeira. Depois outra e mais outra. Um pequeno grupo de náufragos, juntos pela desgraça, lutando para manter a cabeça fora d'água. Eram 5. 5 almas à deriva no meio do nada. Ao se aproximar, Jonas viu o estado deles. Viu o choque, a hipotermia, o desespero em seus olhos. E ele, em seu pequeno barco de pesca, era a única e frágil esperança que lhes restava no mundo. Ele se preparou, respirou fundo e iniciou a aproximação final. O resgate iria começar. A aproximação do Coragem ao pequeno grupo de náufragos foi lenta e cuidadosa. Jonas manobrava com uma precisão cirúrgica, sabendo que as mesmas ondas que os ameaçavam poderiam jogar seu barco contra eles. O resgate começou. Foi um trabalho bruto, pesado, um teste aos limites finais de sua força. Um por um, ele os puxou da água fria para a relativa segurança de seu barco. A primeira foi uma mulher, cujos olhos estavam vazios de expressão, o corpo mole e quase sem vida. Jonas a arrastou para bordo com um esforço que fez seus músculos gritarem. Depois, um homem que tremia tanto que mal conseguia se agarrar à borda. Jonas o segurou firme, sua mão calejada envolvendo o pulso fraco do desconhecido, e o ergueu para dentro. Eram pesos mortos,
corpos encharcados e exaustos, e o convés do Coragem ficava cada vez mais apinhado e perigosamente baixo na água. O último a ser resgatado foi Arthur. Ele observara, em um torpor de frio e descrença, aquele pescador anônimo salvar seus amigos um a um. Agora era sua vez. Seus olhos se encontraram com os de Jonas por um instante. Naquele olhar, o universo de Arthur desmoronou. Não havia reconhecimento no rosto do pescador. Não havia admiração, nem raiva, nem sequer curiosidade. Havia apenas a concentração de um homem fazendo um trabalho difícil. Para Jonas, Arthur não era um bilionário nem um titã da indústria. Era apenas o último homem na água, o último pacote a ser recolhido. Com a mesma força impassível, Jonas o agarrou pelo colarinho de sua camisa de grife e o arrastou para bordo. Arthur caiu no chão do barco, entre os outros sobreviventes, um rei destronado em um reino de tábuas velhas e cheiro de peixe. O Coragem, agora carregando 6 almas em vez de uma, gemia sob o peso, perigosamente sobrecarregado. A tempestade havia passado, mas a jornada de volta seria sua própria provação silenciosa. A viagem de volta para a costa foi a mais longa da vida de todos a bordo. O pequeno motor do Coragem lutava para empurrar o peso extra, e a velocidade era mínima. Os sobreviventes, encolhidos uns contra os outros em busca de calor, permaneciam em um silêncio de choque. Arthur estava sentado no meio deles. O frio em seus ossos não era nada comparado ao vazio que sentia em sua alma. Ele observava as costas de Jonas. Via a camisa rasgada, os músculos tensos, a maneira como ele se mantinha firme no leme, lendo as ondas restantes com uma intimidade que Arthur nunca tivera com nada nem ninguém em sua vida. Ele, que vivia cercado de luxo e de pessoas que lhe diziam o quão poderoso era, agora via o que era o verdadeiro poder. Era aquele homem silencioso. Era aquele barco pequeno e remendado que flutuava, enquanto seu titã jazia no fundo do oceano. Cada valor pelo qual Arthur havia vivido, poder, dinheiro, status, parecia uma piada de mau gosto. Ele sentia uma vergonha tão profunda que era quase física, uma náusea que não vinha do balanço do mar, mas de uma vida inteira de cegueira. Quando os primeiros raios de sol romperam o horizonte, pintando o céu com cores suaves de um novo dia, eles avistaram a praia. E na praia, a vila inteira esperava. A notícia de que Jonas não havia retornado se espalhara durante a noite, e a comunidade se reunira desde a madrugada, os olhos fixos no horizonte, temendo o pior. A esposa de Jonas, Ana, estava na linha de frente, o rosto petrificado pela angústia. Quando o ponto escuro do Coragem surgiu no horizonte, um murmúrio percorreu a multidão. E quando perceberam que o barco não trazia apenas um, mas 6 homens, o murmúrio se transformou em espanto e depois em ação. Antes mesmo que o barco encalhasse na areia, os outros pescadores já entravam na água para ajudar. Eles carregaram os sobreviventes para a terra firme, onde as mulheres os envolveram em cobertores e lhes ofereceram café quente. Era uma demonstração de humanidade pura, espontânea e desinteressada. No meio daquela comoção organizada, Jonas fez o que sempre fazia. Amarrou o Coragem, deu uma última olhada para garantir que todos os resgatados estavam sendo cuidados e, sem dizer uma palavra, caminhou na direção de sua família. O abraço entre ele e Ana não precisou de testemunhas. Era um mundo à parte, o fim de sua jornada, o cumprimento de sua promessa. Nos dias que se seguiram, a história do resgate se tornou uma lenda local. Repórteres apareceram, mas Jonas se recusava a falar, dizendo apenas que fez o que qualquer homem do mar faria. Ele voltou à sua rotina, consertando as redes que a tempestade danificara, limpando o Coragem, preparando-se para voltar ao trabalho. Enquanto isso, Arthur se recuperava em um hotel de luxo no Recife. Mas os lençóis de 1000 fios pareciam ásperos, a comida gourmet não tinha sabor, o silêncio do ar-condicionado era ensurdecedor. Ele estava assombrado pelo rugido do mar, mas principalmente pelo silêncio daquele pescador.
Ele finalmente entendeu que passara a vida acumulando coisas que não podiam salvá-lo, enquanto Jonas, que não possuía quase nada, tinha a única riqueza que importava: um caráter inquebrantável. Uma semana depois, um carro simples, alugado, entrou na vila. Arthur desceu. Estava vestido com calças jeans e uma camisa comum. Ele caminhou até a praia e encontrou Jonas sentado na areia, costurando uma rede com a mesma paciência com que enfrentara a tempestade. Arthur parou diante dele. As palavras que ele ensaiara pareceram vazias. Ele não falou de dinheiro. Ele falou sobre o frio, sobre o medo e sobre a coragem. Falou sobre a lição que aprendeu nas águas escuras. E então ele fez sua oferta. Não era um cheque. Era um plano. Um barco novo, maior e mais seguro, que se chamaria Coragem 2. Uma casa nova e forte para Jonas e sua família, com um quarto de estudos para Sofia. Um fundo educacional que garantiria que ela pudesse se tornar o que quisesse, sem que o dinheiro fosse um obstáculo. E, por fim, um investimento pesado na cooperativa de pescadores da vila, para que todos pudessem ter barcos mais seguros e uma vida mais digna. Era uma recompensa que não apenas agradecia, mas honrava o espírito comunitário que o havia salvado. Jonas ouviu tudo em silêncio, seus olhos fixos no mar. Quando Arthur terminou, o pescador apenas estendeu sua mão calejada. Arthur a apertou, e naquele aperto de mão, a dívida foi paga. Não havia mais um milionário e um pescador. Havia apenas dois homens, unidos pelo respeito mútuo, que haviam sido transformados por uma noite de fúria no mar. Jonas aceitou a ajuda, não com a euforia de quem ganha um prêmio, mas com a serenidade de quem recebe o que é justo. Ele sabia que o mar, que tanto lhe tirava, às vezes também sabia devolver. E que a maior de todas as pescarias de sua vida não foi a que encheu suas redes de peixes, mas aquela em que, na mais escura das noites, ele lançou sua coragem na água e puxou de volta a alma de um homem.